Aleluia, glória a Deus. Deus nos surpreende, irmãos. Deus nos surpreende em todo o tempo. Nós temos orado e Deus tem levantado pessoas aí para o louvor. A Karina aqui hoje cantando com a gente, uma bênção. Deus te abençoe, Karina. Vai ser cada dia melhor, né? E assim que nós cremos e Deus está levantando pessoas para o louvor, tudo que nós pedimos ao Senhor, no nome dEle, Ele concede, né? Então nós temos orado pela igreja, para ministro de louvores, todos os ministérios nós temos orado que Deus levante, e é assim que a igreja cresce, com ministérios, com pessoas que estão dispostas a servir ao Senhor, amém? Abre comigo, lá em Mateus 13, a partir do verso 24. 13, 24. Que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? Não, disse ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meio do celeiro, no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar nos seus ramos. Aí você vai lá para o versículo 36, que diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é escolhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, esta é a tua palavra, que o Senhor venha ministrar no nosso coração e falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, quantos aqui, né, talvez hoje não se precisa fazer mais isso, né, alguns ainda têm aquela prática de pegar o feijão e escolher o feijão, colocar na mesa, despejar lá e separar o que está ruim, as pedrinhas, né? No sítio a gente fazia muito isso, porque colhia já o feijão, já, né, a gente já pegava o feijão e já comia o feijão novo, né? Não vendia, a gente separava
aquela sementinha, aquelas pedrinhas, aquela sujeirinha. E muitas pessoas sempre via minha avó separando o feijão, separando o ruim, ia deixando do lado e depois pegava o bom, colocava na água, ainda subia, né? E tirava aquelas sujeirinhas que sobe, aí esse ainda está ruim, e te separava. Mas muitas vezes não dá, alguns ainda vai no meio, mas aí na hora de comer tem que separar, né? O que eu quero dizer que aqui Jesus, ele fala por parábolas conta a história de um homem que plantou uma semente de trigo, mas alguém, o inimigo, foi lá e plantou semente de joio junto, para crescer junto, para confundir. E nós sabemos que muitas pessoas antigamente tinham esse negócio de vizinhos, ou gente que tinha inveja, ou ciúme, ou queria que a planta dele fosse melhor e estragar a do outro. Dava um jeito de à noite ir lá na semente e fazer e colocar alguma coisa para que estragasse toda a semente e a dele fosse melhor. Na hora de vender seria melhor. Aqui eu entendo essa parábola dessa forma, e depois Jesus explica, lá no 36 ele explica sobre essa parábola do joio, né? Na nossa vida, nós plantamos sementes. Nós estamos sempre plantando, né? Tem um ditado que fala assim, ó, aquele que planta, né? Tudo que plantares dá. Mas nem tudo que você planta dá coisa boa. Depende do que você planta. Se você plantar uma coisa boa, vai ter coisa boa. Plantar uma coisa ruim, vai ter coisa, né? Coisa ruim. E aqui eu comecei a pensar em separar essas sementes da nossa vida. Jesus, ele ensina que você pega a semente, quando você pega uma semente ali, que quem semeia a semente boa é o Pai. O Espírito Santo, ele vem e planta uma semente no nosso coração. O diabo, o inimigo, ele vem e quer plantar uma semente ruim no meio. E ele se entra no meio da nossa vida, muitas vezes, para nos confundir. Querido, hoje eu começo a ver na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, muitas pessoas se desviando do caminho do Senhor, porque começa a confundir. Hoje você não sabe quem é cristão e quem não é. Todo mundo falando Deus abençoe, todo mundo falando linguajar evangélico. Passo nos lugares, algumas pessoas ouvindo até louvores misturado com outras músicas, para confundir. O que eu quero dizer é que nós, como cristãos, nós precisamos fazer a diferença. O cristão, ele é diferente, e o cristão verdadeiro é diferenciado. E você conhece quando é um cristão, quando nós chegamos para conversar. Aquele que realmente crê, aquele que realmente é cristão e que vive na palavra, quando ele chega perto de alguém, ele sabe a diferença, pelas atitudes. Nós que andamos muito aí no meio de clientes, igual eu, o primo, né, alguns que vai em clientes, que tem a convivência às vezes com pessoas, você sabe quem é cristão, pelas suas atitudes. Você trabalha com pessoas, você vai almoçar junto, na hora você sabe aquele que realmente é cristão pelas atitudes que ele toma ali, na hora de pagar, como ele trata o garçom, a pessoa que está te atendendo. No trânsito, você sabe quem realmente é cristão. Tem muita gente que está, né? É o cordeiro em pele de lobo. Dentro da igreja é uma bênção. Ergue a mão, oh, aleluia, é uma bênção. Mas lá fora tem outras atitudes. Certa vez eu estava no ônibus. Eu trabalhava ali no
no São Bernardo, eu pegava o ônibus da Avenida Industrial e parava ali perto da Prestes Maia, né, e ali pegava o outro ônibus para ir trabalhar. E um rapaz dentro do ônibus. Um rapaz lá, eu estou vendo esse cara falando de Deus. Estava até pregando ali, ele falando e com algumas atitudes. E eu só de olho, ele falando, e apontando o dedo para as pessoas. E ele apontava o dedo, né, dizendo que as pessoas estavam no pecado e falando um monte de coisa. Quando ele desceu uma outra moça que foi na nossa frente. Ele olhou para mim, ele falou, nossa, o céu clareou agora. Ele fazendo, né? Ele falou, o céu clareou. Eu falei, acho que não vai chover hoje. Eu, na minha cabeça, estava, né? Depois ele falou assim, não, está mais claro. Ele começou a indicar a moça, era em relação à moça que ele estava falando. E eu chamei a atenção dele. Falei, me desculpa, meu senhor. Eu ouvi o senhor falando do evangelho ali dentro do ônibus agora há pouco. E eu estava admirando as suas palavras. E agora o senhor diz que eu estou vendo outra atitude no senhor aqui. Irmão, você é crente, a paz do Senhor. E aí eu comecei a pensar que algumas pessoas são assim. Contradiz aquilo que diz. Eles falam uma coisa e pregam outra. Ou pregam uma coisa e faz outra. As atitudes são diferentes. Confundem. As pessoas são confundidas no meio. Agora, um cristão realmente, quando você conhece, você vê ele tomando atitude de cristão. Pessoas que passam num caixa de um supermercado, se tiver errado, ele vai falar, olha, está errado. Não, eu te dei, estou te dando a menos, te dei dinheiro a menos, ou te dei dinheiro a mais. Ou a pessoa do caixa fala assim, não, não, deixa quieto, não, está errado. Agora, já vi pessoas que passam. O cristão, ele é reconhecido. Não, eu sirvo um Deus vivo. Jesus não me ensinou isso aí. Nós, como cristãos, temos que ser separados. Ser santo, como Jesus é santo. Santo que significa separado. Jesus foi separado para estar no nosso meio, para nos salvar. Foi separado para sofrer, morrer, passar tudo que passou pela nossa vida, porque ele era santo. Todo mundo fazia um monte de coisa errada. Jesus falava a verdade. Ninguém enganava. Ninguém engana Deus. Fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser trigo, não joio. Nós precisamos diferenciar o trigo do joio. Essa aqui fala que essa semente, ela nasceu junto. E os servos desse homem iam lá e falou, olha, você plantou uma semente ruim. Ele falou, não, plantei uma semente boa. Quem fez isso foi o inimigo. Alguém foi lá e sabotou, alguém foi lá e tentou jogar uma semente ruim lá, jogou o joio no meio para estragar toda a semente que eu plantei. A minha lavoura, para não dar um fruto bom. Nós precisamos, como cristãos, dar fruto bom. Nós podemos, né? Eu estava até ontem conversando com uma pessoa, falando assim, olha, tem gente que está em tudo quanto é festinha de empresa, né? E é importante nós prestigiarmos, sim. Nós estamos, tem uma festa na minha empresa, tem uma comemoração. É importante você que trabalha participar da comemoração. Mas não significa que você tem que fazer as mesmas coisas que o outro está fazendo. As mesmas práticas das pessoas que estão na festa, você fazer. Nós podemos estar em todos os lugares, mas não participar e ter as mesmas práticas. Essa é a separação. As pessoas precisam saber quem é você. O pastor Edmundo estava ministrando na quinta-feira falando de pessoa de crente secreto. Os crentes secretos que estão no meio do lugar, ninguém sabe que ele é cristão, porque ninguém fala que eu sou cristão, não, porque ele pode
beber um pouquinho, ele pode, né, ter as práticas que o outro está tendo e ninguém vai falar nada. Ah, não, se alguém souber que eu sou crente, eu sou mandado embora. Ah, não, aqui ninguém, não, aqui eu tô tranquilo, aqui não, olha, aqui não tem nenhum cristão da minha igreja. Não precisa ter alguém da sua igreja, alguém que congrega com você. Jesus está lá olhando você. Deus está com você. Aí você fala, Espírito Santo, manifesta na minha vida, usa minha vida lá no trabalho, usa minha vida lá na minha família. Mas como que o Espírito Santo vai te usar se você não está deixando ele te usar? Você não está fazendo a diferença que você precisa fazer. Você não está separando, sendo separado ali. Nós somos a boa semente, que vamos dar fruto, aonde tem um fruto ruim, mas quando chegar o tempo da colheita, nós vamos ser colhido o melhor. Quem é o bom fruto vai ser recolhido. Jesus vai voltar para buscar o seu povo, aqueles que realmente servem o Senhor, aqueles que creem, aqueles que estiver realmente a certeza da salvação, que está vivendo uma vida com Cristo, esse vai ser recolhido com o Senhor, esse vai para o céu com o Senhor. Aquele que não crê, aquele que está no meio, a semente ruim vai ficar. Meu avô costumava dizer, falou assim, você quer conhecer uma pessoa? Dá um cargo para ela em qualquer lugar. Ou deixa ela ter um pouquinho mais que você. Aí você vai saber quem é ela. Dá um poder, dá uma certa autoridade para ela. Aí você vai conhecer quem é a pessoa. Muitas vezes nós somos assim. Nós conhecemos as pessoas. Eu conheço todo mundo aqui, olha, uma bênção. Começa a conviver com a pessoa. Todo mundo me conhece aqui, vai conviver comigo em casa, com a minha esposa. Saber como que eu sou. Se todo dia eu estou a mesma coisa, todo dia, se não vai ter algum dia que eu estou de mau humor, porque isso é normal, todo mundo, às vezes algum dia vocês não tá bem, um mau humor, mas não é porque eu estou de mau humor com alguma coisa que eu tenho que prejudicar o outro. Eu não estou bem, então ninguém precisa estar bem. Eu vou estragar a alegria de alguém que está todo com... se eu não estou bem, eu fico na minha, vou orar, vou falar com o Senhor até eu ficar bem. Eu não tenho que estragar a alegria dos outros. Chegar em algum lugar e a pessoa te dá um bom dia, você nem abre a boca direito para dar um bom dia para a pessoa. Ninguém tem culpa se você está com algum problema ou com alguma dificuldade. E nós também não podemos, muitas vezes, eu tinha mania de chegar nos lugares e brincar com todo mundo e fazer brincadeiras, mas nem todo dia eu tive que entender que às vezes você chega e a pessoa pega e fala alguma coisa para você, você fala, a pessoa é mal-humorada, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, mas quem vai mexer com a pessoa sem saber o que ela passou à noite? Quantas pessoas às vezes chegam num trabalho de manhã e passou a noite que não dormiu, porque teve um filho que estava doente, alguém da família não estava bem, e ela passou a noite acordada. Aí chega lá outro engraçadinho, fazer uma gracinha com ele logo cedo. Em vez de dar um bom dia, né? E ver como é que a pessoa está primeiro, chega fazendo gracinha, tirando um sarro da pessoa. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos andar com Cristo. Aonde nós formos. Não é ser crente chato. As pessoas falam, você é fanático, você é chato. Não, a gente não precisa ser chato. Precisamos fazer diferença e tratar todo mundo com amor. Essa é a diferença. As pessoas precisam ver em nós a alegria do Senhor. Falar, olha, esse dá para contar com ele, esse é alegre. Esse é uma pessoa que vai levar a empresa para frente. Esse eu quero caminhar com ele. Não é aquela pessoa que fala assim, esse eu não quero passar nem perto. Nem na porta da igreja dele eu passo, aonde ele congrega. Porque se aquele é de um jeito, lá ele deve ser de outro. Ele deve ser pior. Nós precisamos andar com pessoas que nos levam para cima.
andar com pessoas que nos ajudem. Nós precisamos mudar algumas práticas no nosso coração. Nós precisamos ver coisas na nossa vida que às vezes nós estamos fazendo igual os outros estão fazendo. Quantas coisas você se pega fazendo que todo mundo está fazendo? Ah, todo mundo está fazendo, todo mundo faz. Não tem problema nenhum, não, todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Né? Sempre brincava assim, ó. Às vezes você falava alguma coisa, você fala assim, ó, eu sou sozinho para olhar todo mundo. E todo mundo para me olhar. Não é? Aqui em cima. Todo mundo está me olhando, eu estou vendo todo mundo. Glória a Deus. É a falha da tecnologia. Então, Deus, Ele olha todo mundo. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos começar a mudar as nossas práticas. Daquilo que nós fazemos. Começamos a ir mais para a palavra. Buscar sabedoria no Senhor. Mudar. Ah, mas porque eu sempre fiz assim? Começa a esquecer o passado, querido. Começa a esquecer um pouco o passado de algumas práticas. Porque eu sempre aprendi lá com a minha avó, com o meu avô. Eu sempre aprendi porque quando eu era... porque que saudade que eu tinha de quando eu fazia aquilo. Saudade... Tem algumas coisas que nós precisamos mudar. Começamos a fazer essa diferença na nossa vida. Somos semente boa. Deus, Ele quer nos abençoar. O inimigo quer tirar nossa bênção. Já veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então nós precisamos andar com Ele, fazer as coisas certas. Algumas práticas que nós temos, como, tem problema não, pastor. Tem problema não. Ninguém viu. Eu estou fazendo coisas que todo mundo está vendo. Você pensa que ninguém está vendo. Nós pensamos muitas vezes, isso aí não tem problema não, que ninguém está me vendo. Deus está nos vendo todas as coisas, em todos os detalhes. As pessoas pensam, pensa que você abriu a porta, você vai no banheiro, as pessoas não estão te vendo, mas Deus está te vendo aonde você está, no banheiro, de qualquer jeito. Não são nem as vestes. Deus está vendo de todas as maneiras, em tudo nosso, porque Deus olha o nosso coração, olha a nossa vida. Jesus Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós. Mas para Ele habitar em nós, nós precisamos deixar o pecado, deixar as coisas erradas, para viver uma vida com Ele. Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos nos entregar. Viver uma vida certa. Olha que Deus fala, lá no 51 fala assim, entendesse todas essas coisas, responderam-lhes sim. Ele está perguntando, entenderam todas essas coisas? Essas coisas? Eles respondem, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba, versando no reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira o seu propósito coisas novas e coisas velhas. As coisas velhas têm que sair, para que as novas entrem. E o novo de Deus é melhor. O novo de Deus na nossa vida é melhor. Precisa ser transformado o nosso coração. As nossas atitudes. Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor. Precisamos aprender a perdoar, mas também ter o coração humilde de pedir perdão. Quantos de nós, eu não estou errado, mesmo sabendo que nós estamos errados, nós não pedimos perdão para as pessoas. Não, foi ela,
Não, o erro não foi meu, não, foi dele. Se quiser ele, que quiser, vem falar comigo, eu não vou. Na hora que você chegar diante de Deus, aí, né, fala que vai ter choro e ranger de dentes. Aí você vai falar assim, não, Senhor, mas eu falava do teu amor, eu falava, eu pregava a palavra, eu fazia, acontecia. Fazia, acontecia dentro da igreja, mas lá fora. Quem é você? Quem é você na igreja? Quem é você em casa, com a sua família, no seu trabalho, na escola, né? Faculdade? Quem é você? Na escola lá, você está lá no meio das pessoas. Eu lembro quando eu estudava. Eu levantei da minha carteira e todo mundo estava bagunçando. Alguém pegou minha caneta e eu entrei no meio. Todos aqueles que estavam lá e eu, em vez de sentar, fiquei lá procurando minha caneta. Todos aqueles que estavam em pé, foi suspenso daquela aula. Eu entrei no meio, né? Como fala o pessoal, de gaiato, né? Entrei no meio. Nós, como cristãos, temos que tomar cuidado aonde nós entramos. Em rodas aonde entramos. Porque alguém pode te tirar junto. Sem você estar separado. Seja separado aonde você estiver. Seja uma semente boa aonde você estiver. Dê frutos aonde você estiver. Em nome de Jesus. Seja trigo e não joio. O trigo tem que prevalecer. O joio tem que sair. Em nome de Jesus. Quero orar com você nessa manhã. Essa é a palavra que eu queria trazer para o seu coração nessa manhã. Que Deus possa falar. Preciso ficar aqui o dia inteiro falando. Basta poucas palavras. Um bom entendedor entender. Para que você abra o coração e entenda que Deus é Deus e pode todas as coisas. Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos e bendizemos o Senhor. Obrigado pela essa palavra, obrigado por o Senhor falar ao nosso coração, Pai. Nos ajude, Pai, a dar bons frutos, nos ajuda a ser trigo, Deus. Nos ajuda, Deus, a tirar o joio do nosso meio, a separar. Nos dê sabedoria ao separar, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor nos separou para a honra e glória do Senhor. O Senhor nos separou, Pai, somos separados para servir o Senhor com alegria. Somos separados para fazer a diferença no meio do povo. No nome de Jesus, Pai, derrama graça, derrama unção sobre nós. E em todo o tempo, ministra o nosso coração, Papai. Nos ajude, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Tudo aquilo que fazemos que desagrada o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quando estamos na nossa casa, no meio da nossa família, que possamos fazer diferença. Pai, quando estivermos, Senhor, na rua, no trânsito, possamos fazer diferença, Pai. Obedecer às leis de trânsito, obedecer, Deus, às leis que o país coloca para nós. Obedecer às autoridades, saber que as autoridades vêm do Senhor, que é o Senhor que coloca as autoridades sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. E nos dê autoridade como cristão, e nos encha com o Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai. Seja conosco, meu Pai. Abençoa, Papai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Leva em paz, Deus, nessa manhã. Nesse domingo possa ter um domingo abençoado. Que o Senhor possa falar em todo o tempo com cada um, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor, Pai.